Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes inventou essa trama golpista do nada e diz que todo mundo que ele não gosta está envolvido de alguma forma, inclusive algumas pessoas que estavam criticando a urna eletrônica, criticando o TSE, criticando a justiça eleitoral, né? E, de novo, é um absurdo isso, porque criticar a justiça eleitoral é direito, cara. A justiça eleitoral faz parte do governo, é direito das pessoas criticarem. Eu acho a crítica errada, já falei para vocês inúmeras vezes porque eu acho que a crítica é errada, mas eu acho que as pessoas têm o direito de criticar, evidentemente que tem, poxa. Se você está num país que você não pode criticar as instituições desse país, isso não é uma democracia, isso é uma ditadura. É em ditadura que você não pode criticar nada, né? E, bom, e mais uma vez o Alexandre de Moraes condenou todo mundo, o Fux votou contra. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter é ateu, mas fala graças a Deus, xandão.gov.br e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Fux diverge mais uma vez e votou para absolver os réus do núcleo 4 da trama golpista, né, da trama golpista do Alexandre de Moraes. O Moraes, por sua vez, condenou. O Moraes e o Zanin condenaram, né? O Moraes condenou, fez o voto dele, disse que o grupo era uma milícia digital covarde que atacou instituições e preparou o terreno para o golpe. Caramba, desde quando você criticar as instituições, você está querendo golpe? Não, você está criticando as instituições. As instituições devem responsabilidade para o povo brasileiro. Se o povo brasileiro critica alguma coisa, a responsabilidade da instituição é verificar o que ela está fazendo de errado, ou justificar, explicar para o povo por que a coisa está certa, que ela está fazendo certo, né? Para Moraes, não, é uma milícia covarde, não sei o que lá, aqui, ó. Segundo o relator, o Alexandre de Moraes, 6 dos 7 acusados devem ser condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, não sei o que lá, ou seja, botaram os caras como responsável até pelo 8 de janeiro. Que lógica tem isso? O fato do cara criticar a urna eletrônica tem voto. O pior, cara, é a questão que o Alexandre de Moraes está criticando, ele está querendo aqui, ó, reabrir o caso contra o Valdemar da Costa Neto por ele ter entrado com uma ação questionando as urnas eletrônicas. Ele não pode entrar com ação questionando a urna eletrônica, é um golpe. Caramba, olha a loucura que é isso, gente. Entrar com uma ação no Brasil virou golpe agora? Que história é essa? Que porcaria de lição que isso está passando aqui no Brasil? Que ditadura mais disfuncional é essa, né? Aqui, ó, o Zanin acompanhou integralmente o relator. O Zanin não quis nem saber, aceitou tudo que o Moraes falou, né? Fux, por sua vez, divergiu logo de início ao defender novamente a incompetência do STF, ou seja, repetiu os mesmos argumentos que tinha feito para o grupo 1, né? O grupo do Bolsonaro, voltou pela absolvição dos 7 integrantes do núcleo 4, dizendo que não tem crime nenhum ali. Os caras estavam criticando a urna eletrônica, é verdade, estavam criticando a urna eletrônica, estavam criticando o TSE, é isso mesmo. Mas e daí? Inclusive, isso não é novidade, cara. Sempre teve crítica à urna eletrônica. 200 milhões de candidatos criticaram a urna eletrônica já. Toda vez que tem eleição, tem candidato que perde, tem candidato que critica a urna eletrônica. Que negócio é esse de repente dizer que agora é proibido, é golpe criticar a urna eletrônica, né? Tá aqui, ó, essas aqui são as 7 pessoas que estavam nesse grupo, inclusive o tal do presidente do Instituto Voto Legal, o Carlos César Morejon Rocha. Ele teve uma pena menor que os outros, segundo o entendimento do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes entendeu que ele queria dar o golpe de Estado, mas não queria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sinceramente, eu não consigo entender essa distinção na cabeça do Alexandre de Moraes, mas enfim. Aqui, ó. Moraes descreveu o núcleo de desinformação como uma milícia digital covarde, estruturada para disseminar discurso de ódio e minar a credibilidade do processo eleitoral. Olha só o que disse o Alexandre de Moraes. Essas milícias digitais não têm coragem de debater ideias, são covardes, atacam instituições e famílias, espalham mentiras, incitam ódio e depois se escondem através do manto da liberdade de expressão. Caramba, eles criticaram as urnas eletrônicas, não foi a primeira pessoa a fazer essa crítica, não foi a última, sempre se teve essa crítica. Que história é essa? O relator dedicou parte do voto ao papel do Instituto Voto Legal, responsável por um laudo encomendado pelo PL que questionava a lisura das urnas eletrônicas. Vocês lembram desse documento? A gente fez vídeo sobre isso na época, né? Ele apontava que em algumas urnas não era possível fazer a ligação do registro da auditoria com a urna, porque em urnas mais antigas tinha talvez um defeito, algum problema, e daí não dava para fazer a ligação do registro de auditoria com a urna, né? Aí o documento foi classificado por Moraes como uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral já recebeu.
A litigância de má-fé foi comprovada, o PL queria anular só os votos do candidato vencedor, mantendo os votos que elegeram seus parlamentares. Isso é uma afronta à lógica e à democracia. Não, o PL queria uma explicação do TSE sobre por que teve esse problema. E se anular ou não ia anular, aí depende da decisão do TSE. Veja, dizer que entrar com ação é querer um golpe é um absurdo completo, porque uma ação, justamente quem vai decidir é o juiz, era o próprio Alexandre de Moraes, que era o presidente do STF nessa época, né? Desculpa, do TSE nessa época, né? Ou seja, que negócio é esse? Você questionar alguma coisa é um ataque. Questionar juridicamente, com uma ação, você botou os argumentos ali, por mais que sejam argumentos fracos, você faz o que, aliás, foi feito em 2014. Quando o Aécio perdeu a eleição em 2014, houve muito questionamento sobre fraude também, e daí o que aconteceu? O PSDB entrou com uma ação no TSE, e o TSE julgou a ação e chegou à conclusão de que não teve fraude. Aliás, o Fux levantou esse caso também, né? Além disso, Alexandre de Moraes votou para reabrir a investigação contra o Valdemar da Costa Neto. Olha só a merda que o Alexandre de Moraes está chateado. Né? Ele quer bater no Valdemar da Costa Neto, está reabrindo a investigação contra ele. Ainda tem que ser confirmado pelo resto da primeira turma esse caso aqui. Não vai ser votado junto com o resto do julgamento, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, a sugestão foi dada após Moraes votar pela condenação de Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal em 2022 para produzir o relatório contra as urnas eletrônicas, né? Uma vez confirmada a condenação de Carlos César Rocha, devemos extrair cópia dessa decisão de todo o acervo probatório para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrirmos a investigação e analisarmos os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso daqui é uma coisa extremamente séria, tá? Porque eu já falei para vocês que uma das maneiras que o Alexandre de Moraes tem de evitar que a direita volte ao poder no Brasil, porque voto a direita tem, mas o Alexandre de Moraes está chateado com isso, está preocupado de desfazerem toda a merda que ele fez aqui no Brasil, né? Ele pode simplesmente anular o PL, ele pode dissolver o PL, alegar que o PL estava nesse negócio aí do golpe, coisa e tal, e determinar o fechamento do PL por conta do Valdemar da Costa Neto. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que quer fazer isso mesmo. E aí, olha o absurdo que é, né? A gente já não é uma democracia há algum tempo, isso aí vai ser a consolidação da Venezuela no Brasil. Aqui, ó. Não é que eu gosto do Valdemar da Costa Neto, não, mas nesse caso aqui é exatamente isso que o Alexandre de Moraes está querendo, né? Olha só o que diz o Alexandre de Moraes. Segundo o Partido Liberal, essas urnas de antes de 2020 foram fraudadas. Não foi isso. O que o PL disse no relatório do Instituto Voto Legal é que não dava para saber fazer a ligação do log da urna com a urna. E que, como é um requisito da Justiça Eleitoral que seja registrado, que seja ligado o voto, que seja ligado o log da urna, né, o registro de auditoria da urna com a urna em si, então essas urnas seriam inválidas por conta desse fato de que o log está errado nessas urnas, né? E porque as urnas de antes de 2020, segundo eles, teriam dado mais votos para o candidato Lula e outras ao candidato Bolsonaro. Isso daqui eu não sei se é o caso, mas de qualquer forma, o argumento deles não era que devia anular isso daí, que elas foram fraudadas, é que deveria ter, o registro de auditoria estava errado nisso daí, né? Eu digo isso realmente com dor no coração, mas essa é uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral já recebeu. Caramba, a justiça recebe ação bizarra o tempo todo. Se a ação não tem propósito, você encerra a ação. Agora, daí a dizer que isso é um golpe, que isso é uma tentativa de golpe, que história é essa? Desde quando entrar com uma ação é tentativa de golpe? Cara, é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a justiça brasileira, tá? Não é só com o caso aqui com o PL, com o Valdemar da Costa Neto, com a direita, né? É com a justiça brasileira que está perdendo totalmente a lógica, né? O Fux, mais uma vez, foi o cara sensato da turma. Então votaram, por enquanto, 3, tá? Votou o Alexandre de Moraes para condenar todo mundo, o Zanin acompanhando ele integralmente e depois votou o Fux, né? O Fux foi no contrário, ele seguiu o padrão que ele estava seguindo no julgamento lá do Bolsonaro, de entender que o STF não é o local correto para o julgamento dessa ação, e queria anular, portanto, o julgamento aqui, e inocentou, no mérito, inocentou todo mundo que estava lá, disse que não haviam provas de que eles tenham feito mais do que simplesmente criticar a urna eletrônica. Criticar a urna eletrônica, criticar o TSE é direito de qualquer brasileiro. Você não pode ter uma instituição do governo que não possa ser criticada, né? O ministro foi o terceiro a votar no julgamento de hoje, também foi o primeiro a discordar do relator no julgamento dos réus que integram o núcleo 4. Ao analisar o mérito da acusação, o Fux votou pela absolvição de todos os réus, divergiu dos colegas, considerou menos graves os episódios narrados na denúncia e entendeu não haver provas suficientes para enquadrar os réus nos crimes denunciados.
Ou seja, que os réus criticaram a urna, é verdade, mas daí dizer que eles criticaram a urna para causar um golpe de Estado, para causar uma movimentação violenta no dia 8 de janeiro, cara, isso não tem lógica nenhuma, né? Na sessão dessa tarde, ele não leu a íntegra do voto, resumiu os principais pontos que considerou importantes, né? Fux dedicou o início do seu voto para justificar sua mudança de posição. Ele vinha chancelando as condenações dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro até este ano, quando começou a apresentar discordância. Foi o caso da Débora do Batom. No momento da Débora do Batom foi quando o Fux começou a perceber o absurdo que é esse negócio, né? Mas veja, o que eu falo aqui, que o pessoal talvez não esteja percebendo, mas já tinha essa conversa, já há muito tempo, não é só o Fux não, um monte de gente no STF está incomodada com essa postura do Alexandre de Moraes, com a forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo esse processo. Está cheio de erros isso daí. É muito erro mesmo, né? O pessoal estava achando que, bom, enquanto não tem problema nenhum, né, beleza, segue o jogo, né? Agora que tem problema, agora que dá problema esse erro do Alexandre de Moraes, o pessoal não está querendo mais comprar essa briga. O Fux saiu fora disso daí, né? E o ministro também alfinetou o Gilmar Mendes ao justificar seu entendimento. No caso, não deveria ser julgado na turma. Fux citou, sem mencionar o nome do Gilmar, que é a manifestação de ministros que não participam dos julgamentos da turma, criticando ele, né? Então o Fux, já que o Gilmar Mendes acha por bem criticar o Fux resolveu criticar o Gilmar Mendes publicamente, também fez aqui uma crítica. Ao rebaixar sua competência originária para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos a sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nessa ação penal. Ou seja, ele está falando do Gilmar Mendes. Pô, o Gilmar Mendes tem que votar nisso daqui também, o Gilmar Mendes tem que dar a opinião dele sobre isso daqui também. Se ficar tudo na primeira turma, não vai ter o voto do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem que votar aqui, cara, para você entrar para Magnitsky também, né? É basicamente isso que o Fux estava falando, estava alfinetando o Gilmar Mendes nessa história, né? Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Isso, em última análise, significa também que tratarmos de forma menos valiosa essa competência do plenário em diminuir a importância dos cargos que se impõem em proceder ao julgamento. Ou seja, ele disse, olha, o Gilmar Mendes tem que ter o direito de votar. O Barroso tinha que ter o direito de votar aqui também. Todo mundo tinha que ter o direito de votar nesse processo, né, já que é um processo tão importante, né? E a gente já sabe por que o Alexandre de Moraes não queria isso, né? Pela questão do tempo e pela questão da unanimidade, que ele achava que teria na primeira turma, né? Nem isso ele conseguiu. Também criticou aquele acadêmico que ele foi citado no relatório do Fux e que o acadêmico disse que não, que tem que prender Bolsonaro. O Fux disse que olha, é muito lamentável que figuras da academia se voltem para o extremismo político, se voltem para posições partidárias, abandonando suas posições originais em algum tema, né? O que é verdade. O Fux está absolutamente correto do ponto de vista jurídico nessa coisa, né? Enfim, aqui ó, Fux diverge de Moraes, cita injustiça sobre o 8 de janeiro e vota para absolver o núcleo 4. Fux diz que cometeu injustiças de julgamento do 8 de janeiro, ou seja, ele reconheceu que ele, quando julgou os casos do 8 de janeiro, que ele acompanhou o Alexandre de Moraes, ele cometeu injustiças ali. E não tem nada de errado ele mudar de opinião sobre isso, mudar o voto dele, é o que ele está fazendo nesse momento. É a melhor alternativa realmente. Isso aí fica a dica para as defesas do pessoal, que podem entrar com recurso, que o Fux provavelmente vai votar diferente dessa vez. Mas isso não vai mudar muita coisa, porque a primeira turma continua sendo maioria acompanhando o Alexandre de Moraes, né? Engraçado que o próprio Alexandre de Moraes citou as mensagens em que o pessoal criticava o Fux após a divergência no julgamento do núcleo 1, né? Ou seja, quando teve o julgamento do núcleo 4, né, o pessoal falou que não, que olha só, o Fux está muito ligado ao Itaú, impressionante, porque era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eles não fazem, ainda tentam fazer hoje milícias digitais, criar desinformações para criticar o Fux, que era o presidente do TSE. Ele está falando isso sobre 2014, né? 2014, o Fux, que era o presidente do TSE. E o Fux entendeu, não, mas olha só, mas essa mensagem, esse tipo de crítica, existe essa crítica mesmo. O Fux está muito ligado ao Itaú, impressionante. E aí? Qual que é a lógica? Foi uma crítica ao Fux, é verdade. Isso muda alguma coisa? Não, todo ministro pode ser criticado, ou deveria poder ser criticado numa democracia, né? É realmente um absurdo isso daqui. O Fux, mesmo ciente que haviam críticas a ele próprio, considerou que as mensagens eram críticas normais, que exatamente, numa democracia você pode criticar as pessoas, não é obrigado a elogiar os detentores do poder, não, né? Aparentemente o Alexandre de Moraes quer uma reverência igual do Kim Jong-un na Coreia do Norte, todo mundo só pode elogiar ele, não pode criticar o cara, né?
Aí, ainda teve esse caso aqui, ó, que o Fux acaba de cutucar o Moraes ao lembrar que o PSDB entrou com uma ação para auditar o resultado eleitoral em 2014, exatamente como o PL fez em 2022. O TSE não rejeitou o pedido de plano, nem aplicou multa milionária. Em vez disso, sabidamente permitiu a auditoria e chegou ao resultado de que não teve fraude nenhuma, que seria exatamente a mesma coisa que aconteceria agora, né? O Alexandre de Moraes parece não entender que a eleição é um processo para pacificação. Por que o Aécio entrou com ação em 2014? Ele entrou justamente porque as pessoas estavam questionando, caramba, teve fraude. Lembra que só começou a contar, apareceu o resultado já era 7 da noite, né? E aí já aparecia a Dilma na frente do Aécio, não mostrou todo o início da apuração que o Aécio estava na frente da Dilma, né? Ou seja, o próprio Aécio falou isso, não é para pacificar a coisa, para fazer avaliação, para checar direitinho, ver que não teve nada de errado e pronto. A mesma coisa o PL fez agora. Por que agora o PL não pode? Por que o PSDB podia fazer em 2014 e o PL não pode fazer agora, né? O correto, eu sempre falei isso, era que o Alexandre de Moraes aceitasse a ação, abrisse a ação para verificar, o pessoal do TSE é super capacitado, tem plena condição de fazer auditoria, mostrar lá, justificar o que aconteceu, o que não aconteceu e pronto, resolvido o assunto. Pacificou-se a situação, ofereceu-se a essas pessoas que estão criticando a urna eletrônica, que estão achando que houve fraude, coisa e tal, uma saída institucional. No momento que o Alexandre de Moraes diz, não, que não pode nem questionar, que é proibido. Aí o que passa na cabeça da pessoa? Então a única alternativa é na base da porrada. Se não tem uma saída institucional, se não tem como verificar de forma no direito, né, era isso que o PL queria, a saída institucional. E o Alexandre de Moraes negou isso, ou seja, um absurdo completo. O Fux está muito correto nisso. Agora, no final, o Fux ainda pediu para ser transferido para outra turma do STF, tá? Ou seja, o Fux está sendo pressionado pra caramba ali. Eu não duvido nada. A esquerda deve estar pressionando ele pra caramba, o Alexandre de Moraes deve estar pressionando ele pra caramba. E mais do que isso, ele sabe que esse negócio, essa ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é um trem descarrilhado. Não tem como terminar bem essa coisa. Vai terminar em merda isso daí. E daí ele quer estar longe dessa história, quer estar fora disso daí. Isso é uma pena para os outros núcleos, né? Porque sem o voto do Fux, eles ficam numa situação ainda mais complicada. Muito provavelmente o Fachin vai escolher outra pessoa para a turma 1, que seria também favorável ao Alexandre de Moraes, e daí, ou seja, pronto, né? Vai ser tudo por unanimidade daqui para frente. É realmente uma pena isso, mas eu imagino que o Fux está sendo muito pressionado nessa história aí. Não duvido nada de pressões muito além das meras críticas institucionais. A expectativa agora é pelo voto do Flávio Dino, porque o Flávio Dino havia ameaçado nesse julgamento do Núcleo 4 criar o crime de fake news. A gente não sabe se isso vai acontecer, né? Esse julgamento ainda está acontecendo hoje e deve continuar amanhã. Vamos ver se o voto do Flávio Dino confirma essa ameaça dele ou não. Espero que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.